O presidente do Sulpetro, João Carlos Dall'Acqua, comentou o cenário econômico do setor de revendas de combustíveis em entrevista exclusiva para Alexandre Appel, editor do Consumidor RS. Estamos na Galeteria de Paola, a melhor galeteria do Brasil, aqui no Boulevard Laçador, ao lado do aeroporto Salgado Filho, em pleno movimento. Vamos conversar com o presidente do Sulpetro, Sindicato das Revendas de Combustível, presidente João Carlos Dall'Acqua. Bem-vindo ao Consumidor RS, presidente Dall'Acqua. Obrigado, Alexandre. Um prazer falar contigo, com todos os teus telespectadores. Presidente, semana passada, no nosso programa, nós colocamos uma participação minha na coletiva de imprensa do Sincodi Fenabrave, lá com o Jefferson Fichtenauer, de apresentar o levantamento desse primeiro trimestre da venda de veículos. Eu fiquei impressionado com a quantidade de veículos elétricos que estão sendo vendidos no Brasil inteiro e no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Sim. Isso aí representa uma ameaça para as revendas de combustível, presidente? Alexandre, tudo é parte, de um conceito de descarbonização, que se está buscando no mundo formas alternativas, de diminuir a questão do carbono. A questão do elétrico no Brasil, eu acho que nós estamos num caminho meio atravessado, eu acho. Porque o Brasil é pródigo em biocombustíveis. Nós temos o etanol, que já está confirmado como um grande produto. Nós temos o próprio biodiesel, que está avançando. E a questão do elétrico está ligado à China. É a China. Está ligado à China. Então, nós estamos ficando numa dependência do produto chinês. A China, no meu entender, sujeito a avaliações, ela está nos comprando commodities e então está nos empurrando aqui outros tipos de manufaturas. Então, essa questão do elétrico impacta para nós, é claro. A matriz ainda não é tão grande, porque o produto ainda está caro. Tem várias questões de segurança que tem que ser discutido, o carregamento, o tempo, a estrutura para tudo isso aí. Mas ele está aí. Só que é um assunto que eu acho que vai ter que demandar muito mais análises. Então, hoje está sendo um incentivo muito grande de imposto, imposto de importação beneficiando os carros chineses, questão do IPVA para veículo elétrico, tudo isso, quando cair na realidade do preço, vai ter uma discussão diferente. Agora, não adianta, são ameaças e oportunidades, a gente tem que trabalhar conforme as coisas vão aparecendo. Nós temos os melhores pontos das esquinas das cidades, então a gente tem não só o combustível, a gente tem outras fontes de remuneração. Uma coisa que nos preocupa também, às vezes, que muitos carros de aplicativo praticamente estão entrando nos elétricos, E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão usando a nossa estrutura, entendeu? Para banheiro, para várias coisas, mas não tem o consumo. Então, nós vamos ter que transformar esse cara num consumidor de loja, de outras questões. Mas é um assunto bem complexo que eu acho que a gente tem que pensar a nível macro. Nós estamos, se tu perguntar para um consumidor que tem um veículo elétrico, ele não está preocupado com a questão ambiental, não, com a questão da descarbonização. Ele compra por preço, porque está subsidiado. É um produto que está subsidiado e nós temos que ver na sequência como é que vai ser a questão de recompra, o descarte de bateria, como é que as tecnologias vão avançar. Então, minha preocupação é que nós estamos dependendo muito fortemente da China nesse processo. E o Brasil é grande o suficiente para saber que tem outras fontes que também podem ser usadas nessa continuidade toda da descarbonização. De uma maneira geral, as revendas de combustível estão dando lucro, estão com margens boas? Como é que está o negócio em termos econômicos? Está difícil, está bem difícil. O nosso setor ele tem sempre teve margens apertadas, pequenas, de alta necessidade de capital de giro. Então, nós temos um produto que é um produto que está relativamente caro, porque o dólar está alto, o barril do petróleo já foi muito pior, obviamente, mas não está naquele patamar de 30 a 40 dólares, estamos falando de 70 dólares. Então, as revendas têm um custo ambiental e trabalhista muito grande e uma dificuldade imensa de mão de obra. Dificuldade de mão de obra? Mão de obra. Está muito difícil. É mesmo? Porque é uma geração nova que está atuando diferente. A geração nova ela não está querendo muito vínculo, ela não está querendo muito esforço no sentido assim de pagar o tempo das coisas, são muito imediatistas, Então o setor está pagando esse preço, que a gente precisa dessa mão de obra. Claro. Ou se discute a questão do self-service, que é uma outra vertente que tinha a pedido da própria revenda no passado, tinha uma lei federal
que veda a prática do self-service em postos de combustíveis, por várias questões, né? Questão de segurança do consumidor, fundamentalmente. Exatamente. Né? Então, essa discussão está sendo pressionada, nós estamos, como instituição, levando muita pressão da base de todo mundo para que esse assunto se discuta. Você é a favor? Eu sou a favor da legalidade. Então, claro. Enquanto tem uma lei vigente, nós temos que cumprir essa lei. Se nós estamos descontentes com essa lei, nós temos que mudar a lei. Então, eu acho que isso é importante, a gente não pode começar a deixar criar subterfúgios. Claro. Tem acontecido algumas coisas que a gente está preocupado, mas, assim, é um assunto que... Como é que o self-service veio para o mundo? Por uma necessidade. Não tinha mais mão de obra nos Estados Unidos. Verdade. E aí foi para o self-service. Tecnologia tem. Eu fico imaginando uma mulher pegando... Fumando, botando... ali, arrancando com a mangueira e tudo lá. É isso que eu fico pensando. Então, meu Deus talvez um do misto, céu. né? Talvez possa haver um misto, talvez não. Então a gente tem que discutir esse assunto, né, Alexandre? Complexo, né, João? Bem complexo. Nosso país não é um país para amador. A gente tem mania de transferir as responsabilidades, né? Então o posto nunca vai poder deixar de estar atento a essas questões de segurança e tudo mais. E nós estamos sofrendo um período de forte impacto aí nos preços por inflação, por demanda e tudo mais. Uma retração de consumo, que a gente falou, por várias fontes. Uma das fontes é a entrada do veículo elétrico. A outra fonte é a mudança do hábito. A juventude praticamente não quer mais veículo próprio. Ela quer o uso. Ela quer aplicativo. É aplicativo, outra maneira. Então, isso reduziu bastante. Os carros estão mais econômicos, muito mais econômicos. Então, o consumo é muito menor. Carros híbridos, né? Híbridos. Mesmo os carros que são a combustão, eles estão fazendo uma quilometragem muito maior. Os motores estão mais modernos. Verdade. Então tem uma sequência toda aí que a gente tem que acompanhar e oferecer aquilo que o consumidor precisa. Essa mistura do etanol na gasolina não é prejudicial aos motores? Tem muitas discussões sobre isso aí. Nós estamos fazendo as coisas muito atropeladas nesse país, especialmente as misturas, assim, precisariam de mais testes. O que acontece com o etanol? É um produto bom, um produto nosso, não é fóssil, então é renovável, tudo isso, mas ele tem um consumo maior. E os motores, eles são feitos para um produto. Ok, o carro flex, ele aceita qualquer um. Sim, ele aceita qualquer mistura, mas a leitura dele vai ser para um consumo maior. Claro. Então, bastante coisa pela frente, Alexandre. Verdade. Nesse momento, o preço do combustível está bom? Tem notícia que vai subir nos próximos dias ou não? Não, a tendência é que não suba, né? O diesel está baixando, inclusive. Baixou uma vez, baixou duas vezes. Isso vai depender sempre como é que a distribuição vai repassando e os postos vai chegar. Então, não temos um cenário assim de pressão de preços macro. Agora, isso é uma bola de cristal. A gente prevê o que vai acontecer com o preço de combustível, pode dar um fator qualquer, um acidente, um geopolítico qualquer, uma história, alguma situação. Então, depende do que a OPEP vai fazer lá. Se ela acha que a produção dela não está remunerada adequadamente, ela pode movimentar. O Brasil não é autossuficiente. Nós temos que entender isso. O Brasil ainda importa muito produto. Ele produz bastante petróleo, mas o nosso petróleo também é exportado. Então, o Brasil está inserido nesse mercado de comércio. Verdade. O mundo está se transformando e muito rapidamente. Então, o consumidor está atento. Nós tem que estar ligado. E outra coisa, o Rio Grande do Sul ainda tem uma galonagem média muito baixa. Nossos postos, nós temos muitos postos pequenos ainda. E esses têm mais dificuldade ainda de remunerar o seu negócio. Eu passo pela Avenida Ipiranga, e ali tem uma quantidade grande de postos, e me chama a atenção que alguns fecharam. Tinha um posto Shell na esquina da Cristiano Fischer com a Ipiranga, mais adiante tinha um posto Ipiranga que fechou também. Essa situação, Alexandre, ela vem acontecendo, não é de agora. Algumas questões por valorização imobiliária, ou seja, naquele local, o dono do imóvel pode ter achado que um outro negócio pode ser mais rentável. Claro. Isso é comum, pode acontecer isso. Questões de postos pequenos realmente vão ter dificuldade. Os postos pequenos não estão conseguindo segurar sozinhos. Né? E, de uma maneira geral, vai depender de mercado. O mercado que vai digitar. O interior não está acontecendo tanto, é mais na capital. Tinha um excesso de oferta de postos. Tinha excesso. E baixou um pouco a demanda, então isso aí vai se ajustando. Fiscalização de Ministério Público, PROCON, não tem encontrado problemas? Não, a gente é muito parceiro dos órgãos. A gente é muito parceiro, a gente quer a legalidade, a gente precisa da legalidade e precisa que os negócios sejam normais. Então,
Ministério Público, PROCON, tudo isso, e quando eles vão, eles ficam trabalhando nas questões básicas, né? Porque não tem setor mais fiscalizado que o nosso. É verdade, não tem é verdade. setor mais fiscalizado que o nosso. Concordo. Então a gente tem que estar sempre correto, porque nós estamos preocupados com o que pode estar por trás dos negócios, né? Um mau uso da situação do posto de gasolina, porque o posto de gasolina movimenta muito valor. Então isso é uma preocupação que transcende alguns órgãos, isso é muito anterior. Se discute muito São Paulo, Rio lá, a questão de crime organizado. O Rio Grande do Sul é diferente, nós estamos, não vou dizer no fim, vou dizer no começo do Brasil, né? Nós estamos no começo, então a gente é um pouco mais blindado aqui, mas a fragilização do setor me preocupa, porque daí ela oportuniza a entrada de agentes externos com práticas não republicanas. Isso aí nós temos que estar atentos. Mas, de uma maneira geral, passamos aí que por uma enchente não teve problemas. Tivemos no evento da ANP agora nacional, eles reconheceram o esforço que a revenda fez. Ou seja, a revenda ela é o parceiro da comunidade. É verdade. E não tem mágica, Alexandre. Para resumir assim, não tem almoço de graça. Se tem alguma coisa muito diferente acontecendo, é ali o problema, ali não é a solução.